bom dia, paz e graça. Estou muito feliz de estar aqui esta manhã, porque a alegria do Senhor é a nossa força, isso mesmo. É por causa da força e da alegria que Deus nos dá. É por causa dele que nós estamos aqui firmes e fortes nesse projeto e eu fico muito feliz de você estar aqui comigo nesse sabadão para podermos juntos meditar um pouquinho na palavra e orar. Como é bom, né? Começar o nosso dia da melhor maneira possível, que é meditando e orando na palavra do Senhor. E hoje estaremos aí refletindo no Salmo de número 89. Estamos chegando já aí no Salmo 90. Hoje é o último livro do livro 3 dos Salmos. E amanhã já estaremos iniciando o livro 4. Então esse é o último salmo do livro 3 e é o terceiro maior salmo da Bíblia. Então ele é um salmo aí com 52 versos. Nós não vamos ler ele inteiro, vamos ler algumas partes. Já peço para você, pegue a sua Bíblia, deixe aberto aí no Salmo de número 89. E se é a primeira vez que você está passando aqui no meu canal, se você viu esse vídeo, entrou, né, para assistir esse vídeo, se interessou no nosso conteúdo, eu fico muito feliz, né? Seja bem-vindo aqui. Fico muito contente de ter você aqui comigo. Vem com a gente nesse projeto. É um projeto tremendo, um projeto maravilhoso, 150 salmos. Eu já peço para você, se você não é inscrito no meu canal, te inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilhe esse vídeo pelo menos com 2 pessoas. Vou fazer um desafio para você. Compartilhe pelo menos com 2 pessoas esse vídeo. Eu já quero também agradecer as pessoas que sempre estão aqui comigo, né? Eu quero começar aqui orando, entregando a vida dessas pessoas que todos os dias me acompanham aqui no meu canal, né? Que fazem parte desse projeto comigo, que oram por mim, que intercedem por mim, né? Já quero pedir que o Senhor estenda bênçãos sobre a vida dessas pessoas, né? Eu quero citar aqui algumas delas. Lilian, Deus abençoe sua vida, obrigado por estar sempre aqui comigo, Deus abençoe. Alisson, né? O Alisson, que é namorado da minha filha, Deus abençoe sua vida, continua firme nos caminhos do Senhor. Rodrigo, obreiro Rodrigo, meu grande amigo Rodrigo, fiel escudeiro, esse é meu amigo fiel. Todos os dias a gente conversa, né? Às vezes a gente não consegue se ver, se encontrar, mas a gente conversa pelo WhatsApp todo dia e ele é uma pessoa muito especial na minha caminhada com Cristo. Te amo, Rodrigo. Michele, minha amigona, Michele trabalha comigo, é minha amiga. Ela também me apoia muito nesse projeto. Deus abençoe sua vida, Michele abençoe sua família. Ela tem uma família abençoada, todos servos do Senhor. Eu admiro muito a Michele, né? Ela conseguiu aí levar todos os filhos dela para a igreja e hoje é uma família que serve ao Senhor, né? Como é lindo de ver a obra que Deus está fazendo na vida da Michele. Deus abençoe, Michele. Luiz Augusto, meu filho, que sempre está aqui comigo no meu canal. Deus abençoe, meu filho, você é um presente de Deus na minha vida. Maria Vitória também, minha filha. Deus abençoe a sua vida grandemente. Adriele Maldonado, Dri, beijo no seu coração, que Deus continue lhe usando cada vez mais. Você é uma pessoa muito especial para mim, também nessa caminhada. Agradeço a Deus por ter conhecido você, por ter colocado no meu caminho. Você é muito especial e Deus tem usado muito ela na palavra e vai continuar usando muito. A Tayara também trabalha conosco na escola, né? Ela também acompanha os meus vídeos, que Deus abençoe sua vida, né? Continua firme e Deus tem propósito para sua vida, mas você precisa aí
ter esse encontro real, né, com Cristo. E eu sei que isso já está quase chegando lá, né? Deus tem grandes coisas para sua vida, Tayara, né? E grandes propósitos na sua vida cristã. Deus quer te usar na obra, mas para isso você tem que dizer o seu sim aí para Deus e deixar ser usada por Ele. Pastora Vilma, essa é minha grande amiga, companheira, uma mãe espiritual para mim, né? Se eu estou aqui firme e forte, é por causa dela, essa mulher que sempre orou, sempre ora por mim em todos os momentos, né? Uma pessoa que acredita no meu ministério, que acredita em mim, né? Que me dá sempre grandes oportunidades de levar a palavra na igreja dela. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Você é uma preciosidade, é uma joia rara no reino do Senhor. Te amo. Ivonete, minha amiga Ivonete também está sempre me acompanhando. Quero dar aí, testemunhar aqui, né, a grande amizade que eu tenho com a Ivonete. Desde o início da minha caminhada, ela também sempre esteve comigo, me acompanha quando eu vou pregar fora, é minha intercessora, minha amiga, está sempre comigo. É uma amiga que eu posso contar com ela em todos os momentos eu posso contar com a Ivonete. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter colocado ela na minha vida. Deus abençoe sua família grandemente, Ivonete. A minha mãe, Tereza, mãe, beijo, te amo. Já quero pedir aqui oração para minha mãe, que ela está passando por um momento aí de enfermidade, mas eu creio que o Senhor já está curando, já está restabelecendo os ossos dela. Então, peço para vocês colocarem o nome da minha mãe, o nome dela é Tereza, coloque aí na oração de vocês, que Deus possa abençoar a sua vida. Mãe, te amo, você e o Pai são joias preciosas na minha vida, amém? E quantas pessoas aí também que me acompanham, não vou falar aqui o nome de todo mundo, mas hoje o Senhor colocou no meu coração de estar entregando a vida dessas pessoas, de estar orando por elas, colocando elas em oração, porque são pessoas especiais que me apoiam nesse projeto dos 150 Salmos. Amém? Já vamos começar aí. Já pegou sua Bíblia? Vamos lá? Salmo 89. Nós vamos ler assim algumas partes, né? Promessa do reino messiânico de Davi. Então, é um salmo messiânico que ele vai apontar para Cristo. É um salmo de Etã, ou Ezerraíta. Eu vou ler o primeiro e o segundo e o terceiro, até o 5. Depois a gente vai comentando aqui para que você possa entender esse salmo. Esse salmo, ele vai trazer assim um tema, né? Ele vai abordar um tema, às vezes um pouco desconfortável, porque o salmo ele começa de um jeito e termina de outro, né? No meio, aí vai ter um conflito que esse salmista está com um conflito assim, com o que está acontecendo. Então, ele vai aí questionar as promessas de Deus, né? E para esse salmista, parece que Deus falhou nas suas promessas. Você já teve essa impressão, né? Você já recebeu alguma promessa e a promessa não se cumpriu, ou ela se cumpriu, mas não foi do jeito que você esperou? Era isso que o salmista estava questionando, né? Será que as promessas de Deus falham? É uma pergunta, né? Que o salmista estava num conflito teológico com alguns acontecimentos, então era necessário ele refletir e meditar nisso, né? Para tirar essas dúvidas da cabeça dele. Eu não sei se você tem dúvida quanto às promessas, mas fique até o final para que você possa entender o Salmo de número 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão as tuas gerações e a tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo,
Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade. Então, a promessa que eu falei para vocês é a respeito da vida de Davi, né? Sobre a promessa, a aliança que o Senhor fez com Davi. E firmarei o seu trono de geração em geração. Celebrem os céus as tuas maravilhas ao Senhor, na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Aqui ele vai falar do Senhor. E depois, lá no verso 29, farei durar para sempre a sua descendência no seu trono, como os dias do céu. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Verso 36, e a tua posteridade durará para sempre o seu trono, como o sol perante mim, ele será estabelecido para sempre a lua, e fiel como testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitastes. Aqui vem o conflito. Então, a partir do verso 38, vem o conflito em que o salmista estava. Então, quando você lê o começo, você pensa que é de um jeito, mas quando você vai lendo o contexto, o salmo vai ficando diferente. Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Aborrecestes a aliança com o teu servo, profanastes a coroa, arrojando para a terra, arrastaste os seus muros todos. Aqui quer dizer, aqui vem relembrar sobre lá o cativeiro babilônico, quando Jerusalém foi destruída. Reduzistes a ruínas as suas fortificações. Então ele vai questionar aqui essa promessa que Deus fez para Davi. Então o Salmo 89, que temos para estudo hoje aqui, Etã, o Esraíta, aborda um tema desconfortável e também bastante comum no cotidiano da vida de hoje, quando Deus parece falhar em suas promessas. O Salmo 88 traz um gênero pessoal, o que nós lemos ontem no Salmo 88, que foi a lamentação de um atribulado. Hoje aqui, o Salmo 89 aborda um lamento nacional. O Salmo 88, Remã está angustiado, ora, e a escuridão não passa. No Salmo 89, Etã está desestruturado, porque sabia que Deus havia prometido uma linhagem eterna para Davi, mas as coisas não foram como o povo imaginou. Após 450 anos de reinado, fora destruído e o povo foi judiado na queda de Jerusalém. Depois foram levados por Nabucodonosor de Judá para a Babilônia, inclusive o rei Joaquim com toda a família e a liderança da nação. Então, aconteceram muitas coisas em que o povo ficou questionando essa aliança que Deus tinha feito com Davi. O salmista está contando a sua crise teológica. Deus prometeu uma descendência eterna para Davi, mas agora parecia que tudo estava acabado. Será possível continuar confiando em Deus em meio à desolação, em meio a tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém? Templo destruído, cidade destruída, povo levado cativo por 70 anos. Então, seria possível continuar confiando em Deus? O que Deus prometeu a você e não cumpriu? Será que você recebeu alguma promessa que ainda não se cumpriu e você se questiona? Você tem questionado a Deus? Então, esse salmo, ele tem 5 divisões. Primeiro, do verso 1 ao verso 4, Etã, ele vai falar do amor de Deus. Então, quando você começa lendo esse salmo, você pensa que ele vai continuar falando, mas ele vai mudando aí de cenário. Mas ele começa falando do amor e da fidelidade de Deus, são base da aliança que ele faz com o seu povo. A promessa que Deus fez para Davi. Qual promessa? Que a sua descendência eu estabelecerei para
sempre, era um reinado sem fim, mas em seguida a linhagem é destronada e levada cativa para a Babilônia. Mas, apesar do povo ser levado cativo para a Babilônia, Deus não deixou de cuidar desse povo. Deus permitiu aí esse povo passar por uma disciplina, como eu já falei nos salmos anteriores. Deus permitiu essa disciplina, mas Ele não deixou de olhar e de cuidar do seu povo, de levantar homens, levantar profetas, levantar homens, sacerdotes, para cuidar desse povo. Então, o amor de Deus nunca falha. Ele pode nos colocar de disciplina. Muitas vezes, tem as consequências também dos nossos pecados e Ele nos coloca de disciplina, mas o amor dele não falha. Tudo que Deus faz é por amor. O que Deus fez para o povo foi por amor, a correção de um pai amoroso, O amor de Deus não falha. Isso mesmo, pode escrever isso aí. O amor de Deus não falha. 2. A adoração a Deus, do verso 5 ao verso 18, Então, depois que ele declara aí da fidelidade e do amor de Deus, ele volta a cantar adorando a Deus. Essa foi a maneira dele aliviar a sua tensão. Ele estava passando ali por esses questionamentos teológicos, Esse questionando a Deus por muitas coisas, mas para aliviar a sua tensão, ele foi adorar a Deus. É isso que nós temos que fazer quando estamos em momentos difíceis, momentos de crise, ou duvidando de algumas coisas que às vezes nós somos falhos, pecadores, às vezes nós duvidamos de algumas coisas, mas o que resolve muitas vezes é a adoração, é a gente louvar em todos os momentos, adorar a Deus. Então, Etã volta a cantar, adorar a Deus para aliviar a sua tensão. Ele vai dizer aí coisas lindas que, olha o que ele diz: celebre nos céus as tuas maravilhas, na assembleia dos santos a tua fidelidade, pois quem nos céus é comparado com o Senhor, nada se compara a Deus. Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo. Essa palavra Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eu sou um Deus tremendo. E quando nós lemos o Salmo, várias vezes nós vemos essa afirmação do Deus tremendo e dos tremendos feitos que Deus faz. Deus fez tremendos feitos para o povo hebreu. E Ele continua fazendo os seus tremendos feitos. Talvez você esteja tão focado nos problemas. Às vezes você foca em tanta coisa, você está assistindo TV demais, você está vendo muita notícia ruim e você não está orando, você não está meditando na palavra. Então você não está vendo os tremendos feitos que Deus está fazendo na sua vida, nos detalhes que você não está percebendo. Aqui o salmista estava assim, vivendo um conflito ali com a sua mente, questionando algumas coisas, mas ele reconhece a fidelidade e a bondade de Deus. Ele reconhece que Deus é tremendo e ele louva a Deus, o Senhor Deus dos exércitos, que é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Domínias a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Então aqui ele vai exortar e adorar a Deus, Do verso 5 ao verso 18, ele vai dizer que Deus é o Criador, é o Redentor, é poderoso, é fiel, é tremendo, é o Rei de Israel. Então ele adora ao Senhor. 3, a aliança de Deus, do 19 ao 37. Na sequência, Etã destaca a aliança eterna que Deus fez com Davi. No 19 ele diz: outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer no meio do povo, exaltei um escolhido, encontrei Davi meu servo, como meu santo óleo ungi. Ele escolheu Davi e ele escolheu você também. Sim, você é um escolhido de Deus para cumprir um chamado.
Talvez Deus te escolheu para louvar na congregação, louvar no templo. Talvez Deus te escolheu para levar a palavra, para ser um missionário, um evangelista, um pastor. Talvez Deus te chamou para intercessão, para orar para as pessoas, né? Para ir no hospital, orar pelos enfermos. Cada um tem um chamado especial. Davi era o homem segundo o coração de Deus e ele foi escolhido por Deus para ser aí esse rei, o rei de Israel que cuidou aí do seu povo. Então ele tinha essa aliança com Deus. Deus escolheu ele, mesmo ele sendo pequeno, o último da casa de Jessé. O Senhor o escolheu. Talvez você se sinta pequeno, você se sinta aí o último da sua casa, aquela pessoa que você acha que ninguém vai te escolher, você acha que o Senhor não está olhando para você, mas Deus olhou para Davi, estava lá no pasto cuidando das ovelhas, e Deus olhou para Davi, Deus escolheu, Deus ungiu, Deus usou, Deus colocou ele como rei, aleluias, e ele também te escolheu. Creia nisso, que Deus também te escolheu para fazer algo na sua obra, mas você tem que dizer um sim, você tem que aceitar o seu chamado. Davi aceitou o chamado, nós temos que aceitar o nosso chamado, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, obedientes ao nosso chamado, cumprir o nosso chamado com excelência, assim como Davi. Então, do 19 ao 21, ele fala da escolha de Davi. Do 22 ao 27, ele exalta o escolhido de Deus, né? O inimigo jamais o surpreenderá e nem olha de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os meus adversários e ferirei os que odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar. Do verso 28 ao verso 34, mostra a eternidade da aliança. Conservar-lhe para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Então Deus firma a sua aliança com Davi. Farei durar para sempre a sua descendência e seu trono como os dias do céu. E do verso 28 ao 34, mostra a eternidade da aliança, uma promessa de Deus, e Deus não mente. Então, apesar de tudo que tinha acontecido, apesar do salmista, já nós vamos ver que ele vai questionar a Deus, mas Deus, ele é fiel nas suas promessas, ele cumpre tudo que ele promete. Às vezes não é no tempo que nós queremos, às vezes a promessa demora um pouquinho para se cumprir, por isso nós temos que ter paciência e perseverar firmes no caminho do Senhor e não se desviar para o mal, porque às vezes muitas pessoas acham que a promessa não está se cumprindo, que está demorando muito, acabam aí perdendo a esperança, perdendo a fé e se afastando dos caminhos do Senhor, mas não é isso que deve acontecer. Davi, quando foi ungido, teve que voltar para o pasto, demorou muitos anos para ele ser levantado como rei. Enquanto isso, ele voltou para o pasto cuidar das ovelhas, depois ele foi lá trabalhar junto com o rei Saul, demorou muito tempo para ele ser o rei. Então, muitas vezes nós recebemos a promessa, nós somos até ungidos, mas demora para acontecer, porque é o preparo. Davi teve que passar por um preparo. Era aquele tempo que nós temos que cumprir, né? Que nós temos que esperar esse propósito, esse preparo de Deus na nossa vida. Temos que suportar muitas provações para chegar aonde Deus quer nos colocar, e nós temos que ter aí paciência e perseverar. Temos que perseverar, assim como Davi passou por grandes perseguições, né? Saul queria matar ele, mas ele venceu porque o Senhor estava à frente de todas as batalhas. 4. A adversidade do povo de Deus, do verso 38 ao 45. O salmista contou do amor de Deus no começo, depois ele expressou a sua adoração, ele falou da aliança, mas de repente houve uma transição
aqui nesse salmo, né? A adversidade do povo de Deus é trazida à tona. A monarquia davídica que Deus prometeu que duraria para sempre foi levada cativa para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Então o salmista leva a queixa para o trono de Deus, ele vai falar com Deus sobre os seus questionamentos, né? Mas aqui ele vai dizer, né? Arrastastes os seus muros todos, reduzistes a ruínas as suas fortificações, despojando-lhe todos que passaram pelo caminho, e os vizinhos escarneceram. Então, os povos vizinhos aí, né, tiraram sarro do povo de Israel. Exaltastes a destra dos seus adversários, e desse regozijo a todos os inimigos. Também virastes a fio da espada, e não sustentastes na batalha. Então, ele estava achando que Deus não estava cuidando do povo. Fizeste cessar o seu esplendor e deistastes por terra o seu trono. Abreviastes o dia da mocidade e cobristes de ignomínia. Até quando, Senhor? Então, ele vai começar a questionar. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Até quando, Senhor, esconder-te-á para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarás em vão todos os filhos dos homens? Que homens há que virá e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora? Juraras a Davi por fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, de como trago no peito a injúria dos meus povos. Então, o salmista está indignado por conta do que aconteceu no cativeiro babilônico. E ele vai questionar aí, o Senhor não falou que a aliança seria eterna? Era como se ele estivesse dizendo que Deus tinha falhado, né? Mas quem falhou não foi Deus, foi o povo que falhou, foi o povo que desobedeceu, foi o povo que foi idólatra, o povo que ficou perverso, os reis também que ficaram perversos. Então, não foi Deus que falhou, foi a descendência de Davi que falhou e precisou passar por uma disciplina. Deus não falha, Deus jamais falha, mas nós falhamos, o povo falha, nós pecadores, nós falhamos, mas Deus não falha. O povo ficou idólatra, perverso, né? E por isso foi aí permitido essa consequência, essa disciplina. O reino de Deus nunca será implantado por homens. Eles falham e caem, pois são pecadores. Então, como entender a promessa de uma aliança inquebrável que foi quebrada? Como entender isso? Era isso que o salmista não estava entendendo, porque ele estava achando que essa aliança seria somente ali para homens, né? Homens comuns, mas não foi isso que aconteceu. Qual é a resposta, então, para essa pergunta? Como entender essa promessa? Para nós entendermos essa promessa, nós temos que olhar para a cruz, olhar para Jesus Cristo, o filho de Davi. É nele que se cumpriu a promessa, aquela promessa que foi feita lá para Davi, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Então, Etã não estava entendendo isso, mas lá na frente o povo foi entender que essa aliança se cumpriu através de Jesus Cristo. Ele é o Senhor eterno que jamais falhará e o seu reino não terá fim, o seu reino não tem fim. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, da descendência de Davi. Então, assim, nós entendemos isso, mas Etã não estava entendendo, por isso que ele questiona a Deus. 5. A atitude do povo de Deus, do verso 46 ao verso 52. A parte final, Etã busca a Deus querendo alguma resposta, buscando luz e revelação para as suas queixas, né? Primeiro, ele olha para o futuro e pensa na morte, como eu já li aqui. Depois, ele olha ao seu redor
e vê o caos que está acontecendo, né, por causa do cativeiro babilônico, depois ele se agarra na fé e se prostra adorando a Deus. Isso mesmo. Ele diz, né? Bendito seja o Senhor para sempre. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e como tragam no peito a injúria dos seus povos. Com que o Senhor, teus inimigos sejam vilipendiados, sim, vilipendiados os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então ele termina adorando, se prostrando. Aleluias. Então aqui, né, nós temos algumas lições nesse salmo, né? Primeiro, nós temos que cantar mesmo que as lágrimas estejam caindo, mesmo que estejamos aí com dúvidas de muitas coisas. Você viu como ele estava cheio de dúvida, mas como que ele começou o salmo? Ele começou adorando, reconhecendo Deus, a fidelidade e o amor de Deus, né? Ele adorou mesmo com lágrimas caindo no seu rosto. 2, confie no Senhor mesmo diante das circunstâncias, mesmo se tudo parece impossível, se tudo está parecendo que está tudo destruído, que não tem mais solução, que você acha que não tem mais solução para a tua vida, não tem mais solução para a sua família, mas como o salmista, né, confie no Senhor diante das circunstâncias, adore ao Senhor, celebre, adore, levante cânticos, aleluias. 3, coloque seu coração em Jesus Cristo, o descendente de Davi. Isso mesmo, não fique duvidando das promessas do Senhor, acredite que Deus não falha, aleluias. Coloque seu coração em Jesus Cristo, confia nele, aleluias. Ele é o descendente de Davi, pois Deus jamais falhará, ele é soberano e bom. Quando tudo parecer difícil, lembre-se do Evangelho, olhe para Jesus, em Cristo todas as promessas se cumprem. Então, quando você duvidar de alguma promessa, lembre de Jesus, olhe para a cruz, porque em Cristo todas as promessas, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo é direcionado para Cristo. Desde a queda de Adão e Eva, Deus já elaborou o seu plano perfeito para a salvação do seu povo. Então, toda a Bíblia aponta para Cristo. Então, quando você duvidar de algo, olhe para a cruz, olhe para Cristo, porque todas as promessas se cumprem em Jesus Cristo. E todas as promessas que foram feitas para você, se você tiver fé, se você perseverar, elas vão se cumprir na sua vida. Sim, nós somos falhos, pecadores, assim como Davi. Davi não era um homem perfeito, você sabe bem que ele falhou, ele pecou, ele fez coisas erradas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, ele reconheceu suas falhas, ele confessou seus pecados, ele pediu perdão para Deus, ele se arrependeu, o Senhor perdoou Davi e ele também nos perdoa e ele cumpre as promessas, assim como ele cumpriu para Davi, que a sua descendência não teria fim, e a sua descendência de Davi não tem fim, porque Jesus, o filho de Davi, veio ao mundo, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, e tem aí essa garantia da vida eterna, está nos céus e ele voltará, e ele está voltando para buscar a sua igreja. Seu reino não tem fim, Deus não falhou, a promessa de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, aleluias, que palavra tremenda, esse salmo de número 89, hoje até estamos passando do horário, porque é um salmo que ele tem muitos temas ainda, não falei de tudo, só falei as partes principais, como eu disse, é um terceiro maior salmo da Bíblia, mas fique com essa palavra, né, que mesmo diante das tuas crises teológicas, quando você duvida de algumas coisas, vem questionamentos, você faz perguntas para Deus, assim como o salmista fez, mas você tem que ficar firme, né? Confiar e, como o salmista, acreditar na bondade, na fidelidade de Deus.
desse Deus que é tremendo, que é poderoso, que é fiel, que cumpre a sua palavra. E sempre olhar para Jesus, olhar para a cruz, porque todas as promessas se cumprem em Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra tremenda. Leia novamente o Salmo de número 89 durante esse dia, medite nessa palavra, que Deus possa falar melhor no seu coração. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e glorificamos por essa palavra, Salmo de número 89, que nós possamos, Senhor, confiar cada vez mais na sua bondade, na sua fidelidade. Tu és um Deus tremendo, Tu tem feito grandes feitos na nossa vida, assim como o Senhor fez na vida de Davi. Davi venceu todas as batalhas porque o Senhor estava à frente, o Senhor foi escudo e broquel de Davi, o Senhor também é o nosso escudo, o Senhor vai diante de todas as batalhas, nós cremos nas Tuas promessas, Senhor, nós confiamos em Ti, nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, e nós cremos que elas serão cumpridas, aleluias, que nós possamos ser fortificados nessa manhã, Senhor, nos renova nessa manhã, que nós possamos continuar confiando, nos ajuda na nossa caminhada, ó Senhor, porque muitas vezes nós somos fracos, nós somos frágeis, aleluias, nós somos pecadores, nós somos pequenos, Senhor, diante da Tua grandeza, Pai, por isso nós necessitamos da Tua graça, necessitamos da Tua misericórdia, Senhor, aleluias, que possamos cada dia mais meditar na Sua palavra, que possamos nos apegar, Senhor, cada dia mais em Ti, que possamos olhar cada vez mais para o alto, que o nosso foco seja Jesus Cristo, que as coisas que estão acontecendo no mundo não distraia a nossa caminhada, que nós não focamos nas coisas do mundo, mas que nós possamos focar em Ti, Senhor, porque nós sabemos que grandes sinais estão acontecendo, que a volta de Jesus está próxima, que nós possamos nos manter fiéis, Senhor, até o final, porque nós queremos ir contigo para a glória, Senhor, aleluias. Ó Senhor, nos ajude na nossa caminhada, que nós possamos confiar na Tua promessa, Pai, que não falha, porque o Senhor não falha, nós falhamos, nós somos falhos, mas Deus não falha, por isso nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor não falha, o Senhor é grande, o Senhor é fiel na nossa vida. Muito obrigada por esse momento, eu louvo e agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui comigo, que seja um sábado e um final de semana abençoado, derrama das Tuas bênçãos sobre essa casa e sobre essa família, e eu já oro e já agradeço, no nome de Jesus. Amém, gente querida, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua companhia, vem comigo amanhã no Salmo de número 90, vamos começar aí o 4º livro dos Salmos. Beijo no coração, fica com Deus.